de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Romanos, Novo Testamento, capítulo 12, versículo 2. Diz assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quero começar o nosso devocional nesse dia dizendo que existe uma vontade perfeita para você. Existe uma vontade perfeita da parte de Deus para cada um de nós, para cada uma das nossas vidas. Porém, nós somos facilmente iludidos por pensar que temos uma vontade livre, por achar que somos livres na nossa vontade, fazemos o que fazemos, como queremos, da forma que achamos ser o certo. Eu quero dizer para você que isso muitas vezes é uma ilusão. E para testar isso, quero dar um exemplo para você. Aquilo que algum tempo atrás, alguns anos atrás, talvez você pensava ser errado, hoje você fatalmente está aceitando como sendo certo, aceitando como sendo normal, aceitando como sendo algo natural. Por quê? Porque você está se conformando com o mundo. Então, se você se conforma com o mundo, você já não tem uma vontade livre. É isso que a Bíblia diz. Não vos conformeis com o mundo. Se conformar com o mundo é tomar a forma do mundo. É pensar como o mundo pensa. Pensar como esse sistema que tem regido o mundo pensa. Fazer igual aquilo que o mundo diz ser o certo. Quem diz que aquilo realmente é o certo? Nós olhamos uma sociedade onde não existe mais padrão. É como se cada um fizesse o seu próprio padrão. Mas a palavra de Deus, ela nos atesta que existe um padrão. E o padrão é a verdade de Deus, é a vontade de Deus para as nossas vidas. Por isso que a Bíblia nos alerta nesse dia e ela nos diz assim: não vos conformeis com o mundo, não tomem a forma do mundo, não pense naturalmente igual o mundo pensa. E fatalmente nós somos levados a pensar como o mundo pensa. Eu já dei o exemplo para você. Nós somos conformados ao sistema do mundo, aquilo que o mundo pensa. Nós até tínhamos uma vontade, porém a nossa vontade já se rendeu. Então nós não temos mais uma vontade própria, porém a nossa vontade, ela está sujeita à vontade do mundo. Aquilo que o mundo pensa, aquilo que o mundo diz, aquilo que o mundo dita como regra. A regra hoje não é ser certo, a regra hoje é ser errado. Então quanto mais errado, mais certo você está. Quem disse isso? Aonde está o padrão? Perdeu-se o padrão. Porém Deus tem uma vontade perfeita para com as nossas vidas. Existe uma solução em Deus. A palavra nos ensina: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A nossa mente, o nosso entendimento, ele pode, pela palavra de Deus, passar por uma renovação, passar por uma transformação. Vou te explicar isso. Quando eu vim a Jesus, quando eu comecei a conhecer a palavra de Deus, até o momento que eu conheci a palavra de Deus, eu tinha um pensamento. Eu achava certo determinados tipos de crimes pagar com a própria vida. Então a minha pessoa, eu considerava certo que existisse uma lei que condenasse as pessoas à morte por determinados crimes que elas cometessem. Porém, quando eu vim para a palavra de Deus e eu conheci a verdade de Deus e a vontade de Deus, eu entendi que Deus não se agrada disso e Deus não compactua com isso, porque Ele é o doador da vida. Só Deus tem o direito de tirar a vida. Não estou dizendo que as pessoas que matam, elas podem fazê-lo. Muito pelo contrário, elas estão indo contrário à própria lei de Deus, estão indo contra a lei de Deus e elas vão ter a consequência em suas vidas. Mas a palavra nos ensina que eu não tenho o direito de tirar a vida de ninguém. Então, se eu penso que pode existir essa lei, eu estou pensando o contrário àquilo que Deus pensa. Então, quando eu entendi isso, eu me deixei transformar. Eu deixei que a verdade de Deus mudasse a minha vida. Hoje eu já não penso mais isso.
Hoje eu já penso que essas pessoas precisam de ajuda, assim como eu preciso, assim como cada um de nós precisa. Porque Jesus é aquele que vem para nos ajudar, para ajudar nas nossas fraquezas, nas nossas necessidades. E todos nós, de maneiras diferentes, precisamos. Aquele que faz determinados crimes, assim como cada um de nós. Porque a Bíblia diz, o próprio Jesus disse, não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Doente é aquele que reconhece que precisa de Jesus. Eu reconheço que eu preciso. Porque eu reconheço quem eu era e o quanto a minha vida só estou onde eu estou. E só sou o que sou hoje porque é Jesus em mim. É a transformação que veio pela palavra de Deus. É essa transformação do nosso entendimento, da nossa mente, que a palavra de Deus nos leva. Por isso nós podemos passar por essa transformação pelo poder da palavra de Deus. Aí sim, experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse é o caminho. Não existe como chegarmos na boa, agradável e perfeita sem antes sermos transformados pela palavra. Precisamos passar por este caminho. Mas a verdade é, não podemos nos conformar com o mundo. Existe um padrão, existe uma verdade que é a palavra de Deus. Deus tem o melhor para as nossas vidas. Nós só deixamos de usufruir quando nós não cremos, quando nós não aceitamos, quando nós não recebemos essa verdade nas nossas vidas. E existe o caminho que o próprio Jesus abriu para nós, para que possamos voltar a Deus e experimentar a cada dia a perfeita vontade dele. Agradável, a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. A minha oração é que nesse dia você possa experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus, deixando-se transformar, deixando-se ser renovado por essa verdade, por essa vontade, por essa palavra que tem tanto poder nas nossas vidas. Deus te abençoe.